Hoje é dia da gente fazer um macacão. É um macacão de tecido normal, que você pode escolher, inclusive, o tipo do tecido, e ele é feminino, tá? Então, olha aqui, eu tenho um exemplo que eu fiz, o macacãozinho com o punho embaixo, assim, ó, de elástico. Ele é um tecido de algodão, bem fininho. E aqui eu coloquei uma cintinha, que é uma faixa na cintura e um lacinho aqui pra decorar, tá? Então, ele é um macacãozinho que tem o peito duplo. Atrás, esse daqui eu coloquei um velcro, ó, foi o primeiro que eu fiz, agora eu não uso até mais velcro, eu uso os colchetes ou os botões de pressão, tá? Então, aqui eu só tenho um modelinho pra vocês verem. Aqui, ó, ele vai preguinhas, ó, tem preguinhas aqui, ó, pra dar um charminho, tá? Ele é todo forradinho, então. Aqui eu trouxe um tecido, uma viscolaicra, assim, ó, uma viscosezinha bem levezinha, uma malha, né? Onde eu não fiz o punho aqui embaixo, eu deixei normal com uma bainha. Eu fechei ele aqui com botões de pressão e ele é todo duplo, ó, todo forradinho. Então, como é uma malha, eu forrei de malha. É uma malha verdinha aqui que eu coloquei, tá? Então, são maneiras, ó, aqui tem as preguinhas também, tá? São maneiras de fazer esse macacão. E, dependendo do tecido, se você escolher um tecido mais acetinado, encorpado, ele também fica um macacão bem chique, assim, mais social, tá? Então, vamos fazer esse macacão que tem esse molde aqui, ó, aí tem a parte das pernas, tá? Vai a medida da faixa da cintura mais um laço. E aqui o peito do vestido é bem fácil, ó, porque você vai só rebater o molde assim no tecido duplo. E aí costurar no risco. Já fiz um antecipado aqui riscado para vocês verem. Ó, o tecido é dobrado, direito com direito. Eu vou usar o mesmo forro aqui, no caso você pode usar um forro diferente, tá? Então, eu já risquei e agora eu vou costurar no risco toda essa parte aqui, todinha, e deixar aberto só aqui na parte de baixo, que é onde a gente vai colocar na calça, na parte da calça, tá? Então, é tranquilo, depois para desvirar também você faz bem reforçadinho aqui a costura, uma costura num ponto bem pequenininho, para que não fique esgaçando aqui os cantinhos depois quando a gente vira, tá? As outras partes aqui, então, tem a faixa da cintura, depois a gente faz o lacinho. Aqui tem a calça, então, ou você usa o tecido aqui dobrado e faz uma perna dobrada para a direita, uma perna dobrada para a esquerda, ou faz como eu, que aproveitou o tecido, que não tinha como fazer dobrado, então eu peguei e cortei 4 vezes essa medida, tá? Então, eu vou fazer 2 para um lado, 2 para outro. E assim nós vamos montar as pernas. Aí eu tenho que passar a costura na lateral para fechar, né? Para deixar como se ela fosse aqui do molde inteiro dobrado. Aí só essa diferença, mas ela vai ficar com a costurinha na lateral. Depois a gente vai montar as preguinhas e tal e aplicar no peito do vestido. Então agora a primeira coisa, vou costurar no risco. O peito do macacão, ele é cheio de voltinhas, então eu vou posicionar aqui a câmera aqui para vocês verem como que eu faço essas voltinhas de maneira bem certinha e devagar, tá? Então, você coloca uma velocidade menor e vai fazendo as curvinhas bem devagarinho, ficando a agulha, virando o tecido devagarinho. E vai fazendo com calma. Tem bastante voltinha. É como fazer as curvinhas dos corpinhos das bonecas.
Ó, aqui a costura entre a parte do ombro aqui, ela quase se encosta, então por isso que o ponto bem pequenininho é importante, porque você vai cortar ali no meio e vai ter uma margem bem pequenininha. Eu vou chegar na parte curva, então eu vou virando o tecido, fazendo bem devagarinho aqui. Esse apito que vocês escutam é a minha máquina quando ela abaixa a agulha. Vocês podem fazer isso manual também, né? Que daí é a parte do volante aqui da máquina que gira, que abaixa a agulha. Dependendo do modelo da máquina. A minha faz um bip, e eu aperto um botão. Se você vai girar o tecido sem fincar a agulha, aí sai tudo fora do lugar. Dá sempre retrocesso no início e no fim, né? Eu acho que isso é uma coisa bem básica que tem que fazer em todas as costuras. Tá, então aí você confere, vê se ficou tudo direitinho, tá? Olha aqui a voltinha redonda, ó, tá? Então, agora nós vamos recortar isso aqui. Eu vou usar tesoura normal aqui e o restante picotar, porque aqui, ó, tá bem... Olha como tá bem rente aqui, ó. Então, é mal uma picadinha aqui, tá? Eu até vou passar uma costurinha de reforço aqui e aqui, pra não ter perigo. Então, eu vou botar aqui mais uma costurinha de segurança. Com retrocesso. E mais uma aqui no cantinho. Pronto. Fazer isso no outro lado. Que aí não tem perigo. Pronto. Agora sim eu posso cortar com segurança ali, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Ok? Então, já vou mudar aqui a câmera e já volto a filmar o resto pra vocês. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Recortei com a tesoura de picotar. Aqui nos cantinhos, é bom você cortar em diagonal, pra que o cantinho fique mais bonitinho. Tá? Aqui, ó, aqui no meio que eu vou passar essa tesoura aqui, não a de picotar. Só esse pedacinho aqui, tá? Que a margenzinha é minúscula. E depois eu volto a usar a tesoura de picotar. Pra fazer as voltinhas. Sempre que é curva, a tesoura de picotar ajuda muito mais, né? Senão tem que ficar dando piques e aí pode descosturar, é um problema. Prontinho. Tá. Agora, pra desvirar, a gente pode usar, então, o vira-boneca. Então, você coloca umas partezinhas mais difíceis, aqui, e vai desvirando uma por uma. Uma já foi, a outra, a outra. As partes mais difíceis já desviramos, e agora tem que achar os cantinhos.
Você vê que ficou repuxadinho, só vem aqui e dá uns pequenos piques. Ó. A parte aqui ainda precisa, mesmo com a tesoura de picotar, ela ainda tem que dar uns piquezinhos. Vamos ver se ajudou. Ah, ajudou. Claro, e depois a gente passando o ferro fica bem assentadinho, né? Fica bem direitinho. Essa parte aqui, então, agora tem que passar ferro, tem que arrumar. Depois a gente só coloca um botãozinho aqui, ó, pra fechar. Nessa parte do ombro, tá? Então, pra fazer a parte da calça, primeiro vamos ter que passar ferro isso aqui, deixar tudo arrumadinho, tá? Fica mais fácil. E depois vamos fazer a calça. A calça eu já posso aqui costurar as pernas, né? Porque ela, diferente da parte do peito, ela você cortou, recortou no risco. Então, agora a gente vai pegar uma perna da direita e uma da esquerda e nós vamos costurar pela lateral. Opa, aqui, tá? Costura a lateral aqui e costura aqui, tá? Então, depois vamos fechar os cavalos, fazer a bainha. Se você quer fazer a bainha com elástico, também vai ficar legal. Vamos ver como é que vai ficar esse aqui. Fechadas as laterais, agora vamos juntar. Tá? E vamos fazer, então, agora a costura aqui pelos cavalos. Tá? Costurado. Agora, vai ficar, então, pra fazer a bainha e fechar o entrepernas. Então, aqui, pra fazer a bainha, eu vou fazer já uma bainha dupla. Bem pequenininha. Fiz a bainha. E agora, eu acho que é legal eu colocar um elástico. O que vocês acham? Vamos ver. Eu acho que vai ficar legal. Um macacãozinho com esse estilo aqui, ó. Vamos fazer um elástico aqui. Então, o elástico é só um elásticozinho aplicado aqui. Numa alturinha aqui e puxa o elástico com o zigue-zague, vai costurando o zigue-zague por cima do elástico e aí vai ficar certinho, tá? Então, deixa eu pegar lá o elástico. Ó, aqui então já tá passado, ó, o zigue-zague, o elástico e fica assim, tá? Ó. Depois é só fechar aqui, né, a parte da perninha e tá pronto. Depois que a gente fizer os dois lados ali, fechar, vamos fazer as preguinhas, onde vai ser a parte da frente, onde vai ser a parte de trás, e daí a gente vai fazer duas pregas iguais pro lado que fica, ó, uma para um lado, outra para outro. Sempre igualzinhas as pregas, deixar elas no mesmo tamanho, para que dê o espaço certinho. E depois a gente vai medir no peito, para ver se encaixou tudo certinho, tá? Então, já foi costurado entre pernas. Agora, eu vou desvirar. O ideal é passar ferro também. Tá? Agora, eu vou fazer aquelas preguinhas. Deixa eu ver esse lado aqui pra frente. Esse lado aqui eu vou escolher como frente. Olhei a estampa aqui, sim, gostei mais. Tá, então, aqui eu vou fazer manualmente mesmo. Não vou medir, só vou fazer as preguinhas aqui pra ver se dá certo. É um teste pra ver se vai encaixar no peito do vestido, tá? Do peito do macacão. Vou fazer elas pra dentro. Tá, então, olha só. Aqui, elas estão com o mesmo tamanho, tá? Agora, eu vou fazer do outro lado, viradinho pra cá. Aí, eu olho a mesma distância aqui da costura.
Mesma distância. Oi. Aqui. Tá. Agora, eu vou ver se essa medida, talvez, eu acho que fica bonito, eu vou fazer um elástico aqui atrás, ó. Eu vou aplicar um elástico, porque daí ele pode também esticar, né? Então, eu vou aplicar um elástico aqui, que vai ficar mais bonitinho, ele fica fofinho atrás, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Só esticar um elástico aqui, passar um zigue-zague, pra que ele fique legal. Vou pegar desde a costura aqui e vou fazer toda a parte de trás. Ó, apliquei o elástico. Aqui saiu a minha prega. E daí ele fica mais acinturadinho, ó, fica mais fofinho, igual pra combinar aqui com a parte de baixo aqui da perna, ó, tá? Olha, que legal. Notem que eu coloquei ele um pouquinho mais pra baixo aqui deixei uma margenzinha aqui, tá? Bom, agora vamos medir aqui no vestido, no peito. E daí, a gente vai ter que esticar esse elástico pra que ele não fique repuxado ali, que não dê pra esticar depois, né? Então, ele tem que acompanhar aqui essa medida, tá? Então, eu vou começar. Vamos fechar aqui pela metade e vamos achar o meio aqui das costas. Então, eu vou colocar... Ó, notem que eu vou colocar assim, ó, a parte de dentro aqui, ó, de um dos lados do peito, que você escolhe como, né, pra começar, porque os dois são iguais. A gente vai colocar encaixando, ó, encaixando com o meio da costura aqui da calça, das costas, tá? Então, a gente vai ir esticando aqui e vai costurando, estica e vai costurando, estica até chegar nas preguinhas, passa por todas as preguinhas e aí seria ideal se você conseguisse achar o meio também aqui da frente, coincidindo com o meio da costura aqui, porque daí sim fica bem igual. Então, vamos marcar os meios aqui. Ó, eu vou até fazer um piquezinho bem pequeno aqui, pra dizer que esse é meu meio. Aqui é o meio, e eu sei que esse meio tem que chegar, ele tem que chegar aqui, no meio da costura da frente. Até vou já deixar prontinho ali. Aí, sim, agora, então, vamos chegar até lá atrás, esticando o tecido, ó. Então, começa pelo meio da frente, que dá certo, até chegar lá no meio da parte de trás, dá bem certinho, tá? Mas, então, primeiro, você vai costurar um lado aqui, toda a volta, né? Até chegar ali na partezinha, tá? Encontra, né? Essas duas partes aqui de trás tem que se encontrar, pra que não sobre tecidinho aqui aparecendo. E aí, depois, a gente vem pelo lado direito e faz o acabamento com a outra parte que ficou ali aberta do peito, tá? Que daí faz todo o acabamento assim por cima. Deixa eu mostrar um detalhe aqui importante, que agora que eu cheguei aqui no final, eu tenho que contar pra vocês. Quando eu passei a outra parte do peito, eu tive que dar uma leve puxadinha assim aqui no elástico, pra que coubesse todo o espaço do peito. Agora, eu não puxei, e aí o que aconteceu? Sobrou tecido aqui no final. Eu me esqueci de puxar. Então, eu vou ter que desmanchar, e aí, quando eu for costurar novamente, eu vou ter que dar uma leve puxadinha aqui no elástico e costurar a parte por cima ali do acabamento com ele puxado, porque senão vai sobrar tecido, né? Porque se ele franziu e aí sobrou tecido aqui do peito pra não dar todo o tamanho, né? Tá? Então, tem que fazer isso. Vou desmanchar aqui e mostro depois o final pra vocês.
Já costurei aqui, ó, ficou então as preguinhas, ó, bem direitinho aqui. Atrás ficou a partezinha de elástico e tem que coincidir, então, as duas partezinhas aqui de trás, tá? Aí, você coincide aqui pra depois fazer o fechamento. E agora, nós vamos dar o acabamento. Ó, então, vamos passar pro outro lado, porque essa parte tá aberta, ó. E agora, nós vamos vir fazendo uma bainha. E vamos colocar por cima daquela parte que a gente já costurou e dando o acabamento até o final. Tá? Você pode colocar alfinete se quiser. Ó, vai fazendo uma bainha e vai colocando por cima da costura que você já fez, tá? Então, esse é o acabamento de qualquer coisa que você faça que tenha o peito, né? Tanto no vestido, calça, o que for, você vai fazer esse tipo de acabamento aqui. A maneira mais fácil que eu achei de começar e fazer certinho o tamanho aqui do elástico, quando você puxa o tecido, é começar aqui pelo meio da frente. Começa pelo meio da frente, vai de um lado e puxa o tanto que precisa até chegar aqui no final. Depois, vai pro outro lado até chegar no final, tá? Então, que dá super certo aqui, ó. Então, a parte de trás, ela vai ficar transpassadinha até aqui, ó. Vou colocar ela fechadinha aqui, os botõezinhos, e vai ficar o acabamento bem feitinho aqui, tá? Aí, agora, é a vez de fazer a faixa da cintura. Porque, em vez de eu ter começado pelo lado avesso e finalizar no lado direito, eu vi que ia ter uma sobra de tecido a mais, então eu fiz que desse bem certinho aqui esse lado aqui de dentro, pra não ficar repuxando o tecido, não sobrar tecido. Mas acabou a costura ficando um pouquinho mais pra baixo, ó. Esse tipo de coisa acontece porque eu devia ter feito primeiro o avesso e depois finalizado o acabamento pelo direito. Mas isso foi só uma distração minha de que eu não percebi na hora qual o lado que eu tava vendo. Então, não tem problema se aconteceu isso, porque a gente agora vai colocar uma faixa na cintura. Deixa eu ver aqui tá a minha faixinha. A gente vai preparar uma faixinha aqui, tá? Eu vou dobrar ela, costurar, desvirar, e nós vamos colocar essa faixinha aqui na cintura e finalizar com um lacinho. Pode ser também uma faixinha de outra cor. Se você quiser fazer um detalhe de fazer uma camisa, por exemplo, para botar por baixo desse macacão, que ela seja de outra cor, daí você faz a faixinha para combinar. E aí, aqui, coloca os botõezinhos, tá? Pra finalizar. E tá ok. Eu vou terminar esse macacãozinho, deixar ele bem caprichado, e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Finalizado o macacão, olha como ficou uma graça, ó. Bem fofinho, com elástico ali no final, uma faixinha na cintura, um lacinho, ó. Isso tudo você aplica à mão. Aqui eu coloquei botõezinhos de colchete mesmo. Atrás, você pode regular a faixinha, eu até deixei aqui com alfinete, porque pode medir na boneca, já que tem elástico nessa parte aqui. Você pode medir a cintura da boneca e depois regular aqui, colocar um velcro, por exemplo, para fechar e abrir essa faixinha, tá? Então, ficou duplo, né? Ficou bem perfeitinho também internamente. Prontinho nosso macacão feminino.